Bom, para criar um teste no formato Google Formulários, ou Google Forms, primeiramente devemos abrir o navegador e acessar a página inicial Google. Em seguida, vir no canto superior direito e verificar se estamos logados na conta da escola. Feito isso, devemos clicar na opção ao lado, Google Apps. Essa opção. E em seguida, escolher a opção Documentos. Já na opção Documentos, devemos clicar no canto superior esquerdo, nessa opção Menu Principal, e escolher a opção Formulários. Na opção Formulários, devemos iniciar um novo formulário em branco, nessa opção. Bom, esse é o formulário que iremos construir. O formulário, ele apresenta algumas opções. A primeira é personalizar tema, no canto superior direito. Então, vamos clicar. Bom, a primeira opção que temos, nas opções de temas, é o cabeçalho. Então, podemos construir um cabeçalho, clicando em escolher. Ele já vai mostrar algumas opções, mas eu construí uma outra, então vou fazer o upload de uma imagem do meu computador. Clicar em procurar. Bom, agora eu vou procurar no meu computador. Vou clicar em abrir, depois de ter selecionado. E vou clicar em concluir. Bom, note que já apareceu o cabeçalho. Então, posso escolher agora a cor do tema da prova. Pode ser um azul. Ou outras cores. Podemos também trocar a cor do plano de fundo, aqui embaixo. Essa é uma questão de personalizar, então fica a gosto de cada um. O estilo da fonte, como é um teste, eu gosto de deixar em básico, mas poderia ser o divertido, formal. Bom, na outra opção ao lado de personalizar o tema, temos visualizar. Nessa opção podemos visualizar como o teste ele estará. Como ainda não construímos, não vamos utilizar essa opção agora. Ao lado temos as configurações. Essas são, dentre as opções, a mais importante. Primeiro, temos geral. No geral, eu marco a opção de coletar os endereços de e-mail. Eu escolho também a opção de recibos de respostas, porque com isso eu posso devolver uma cópia do teste para o aluno em seu e-mail. Eu marco a opção também de sempre. Então, quando ele terminar de fazer o teste, chegará no seu e-mail uma cópia do teste que foi realizado. Nessa opção, eu marco limitar uma resposta. Por quê? Porque cada aluno ele só poderá responder a prova uma única vez. Então, eu marco essa opção. Se deixar essa opção desmarcada, ele pode responder a prova várias vezes. Bom, aqui, nessa opção, temos editar, após o envio, ver gráficos de sumários e resposta de texto. Então, aqui é o que eles poderão fazer. Eu deixo todas desmarcadas. Em apresentação, eu deixo selecionada a opção barra de progresso, porque eu crio minha prova com sessões e acredito que fique mais organizado. Esse embaralhar a ordem das respostas, pode-se trocar a ordem das respostas, é uma forma de evitar que os alunos colhem,
mas eu não marco essa opção porque as minhas questões são numeradas. Então, se eu marcar essa opção, a questão 7, por exemplo, que será a última, pode chegar a ser a primeira. Então, eu deixo essa opção sem marcar, mas é uma opção interessante. Mensagem de confirmação. Ao final da realização do teste, eu deixo uma mensagem para que eles entendam que conseguiram realizar o teste. Então, eu deixo essa mensagem, atividade realizada com sucesso. Pois quando terminar a realização do teste, eles vão ver essa mensagem. Em testes, eu vou clicar em criar teste. Nessa opção de liberar nota, eu deixo marcado imediatamente, porque assim que ele termina, ele já recebe a sua nota. E essa outra opção, posteriormente, é em caso de questões discursivas. Então, pode fazer a correção depois que a nota é enviada. E aqui, as pessoas que responderem podem ver. Então, eles poderão ver as perguntas erradas, as perguntas certas e os valores. Eu deixo todas as opções selecionadas. E clico em salvar. Bom, agora eu vou construir o teste. Esse será o título. Então, eu vou adicionar simulação teste, primeira unidade. Agora, eu vou começar a digitar as questões. A primeira questão que eu aconselho a deixar é o nome. Ele já automaticamente escolhe a resposta curta. Nessa caixa aqui, teremos algumas opções: resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivos. Então, temos várias opções para questões. Como a prova ela será objetiva, então vou escolher sempre questões de múltipla escolha. Nesse caso, como é o nome, deixarei a resposta curta. Aqui embaixo, vou marcar a opção obrigatória, que ele só pode avançar para a próxima questão se responder essa questão. Aqui ao lado, teremos uma barra com algumas opções. A primeira opção é adicionar pergunta. Então, clico para adicionar uma nova pergunta. Nessa opção, eu coloco turma. Então, seleciono a opção de questão como caixa de seleção. Escrevo A, turma A, e aqui B. E deixo também essa questão como obrigatória. Bom, criei as duas primeiras questões essenciais da prova. Então, para criar a primeira questão, eu clico nessa última opção de adicionar seção. Essa é a forma como eu faço. Mas se quisesse adicionar uma nova pergunta, poderia adicionar uma nova pergunta e ir construindo a prova dessa maneira. Eu gosto de construir com seções, para ficar mais organizado. Então, eu clico nessa última opção, adicionar uma nova seção. Aqui, eu adiciono o título. Então, eu coloco no título questão 1. Embaixo, na descrição, eu coloco o valor da questão. Bom, agora eu vou criar a questão. Então, eu vou em adicionar questão, nessa barra lateral. E nesse espaço, eu vou digitar o enunciado da questão. Geralmente eu altero os dados, mas é só para ilustração. Enfim. Aqui embaixo, vamos adicionar as opções. Então, a primeira opção, iria adicionar o valor 1, adicionar uma
nova opção, logo embaixo aqui do 1, colocar a opção 2, vou colocar a opção 3, depois a opção, colocar 7, o número 7. Lembrando que aqui pode digitar cada uma das alternativas. Eu coloquei um número por conta da questão cobrar esse conhecimento, né? Vai ser um valor numérico como resposta, mas poderia ser uma frase. Vou clicar em obrigatória, para deixar a questão obrigatória. Vou em respostas corretas e vou clicar. E aqui eu vou selecionar qual das opções é a correta. Nesse caso, é a 7. E no canto superior da questão, tenho os pontos. Então, vou atribuir o valor para essa questão. Colocar um ponto. Vou clicar em concluído. Pronto. Então, já marquei a opção correta, foi a 7, e atribuir a pontuação. Para criar uma nova questão, eu irei criar como uma seção. Mas poderia também, como eu já havia dito, clicar em adicionar pergunta. Então, adicionar seção, uma nova seção. No título da seção, eu coloco o número da questão. Agora será a questão 2. Na descrição, eu coloco o valor da questão. Agora eu vou criar uma questão, adicionar uma pergunta nessa opção. Nessa caixa, faremos como anterior, iremos adicionar o enunciado da questão. Depois de ter adicionado o enunciado da questão, vamos adicionar as opções, como já havíamos feito na questão anterior. Vou adicionar mais uma, 2%. Bom, vamos mais uma vez em respostas corretas, para marcar a opção correta. No caso, vai ser 24%, resposta correta, e atribuo um valor. Vou colocar 1 de novo. E vou clicar em concluído. Bom, já fiz 2 questões para ilustrar, mas poderia adicionar outras. Lembrar sempre de marcar obrigatório aqui embaixo, para que ele não deixe a questão sem marcar e envie o teste sem uma das questões. Bom, depois de ter feito tudo isso, poderia adicionar mais uma seção, a quantidade de questões necessárias. Com isso, eu já terminei o meu teste. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, eu vou adicionar um título. Geralmente, ele já copia o título da primeira sessão, simulação, teste, primeira unidade, mas poderia adicionar outro. Feito isso, eu vou agora entrar na plataforma, vou em meus conteúdos, eu vou criar conteúdo, ao invés de criar atividade, eu vou em material, aí o título, eu vou copiar o mesmo do formulário, nessa caixa eu deixo uma mensagem, então deixo a mensagem, clique no link abaixo para acessar o seu teste,
vem uma opção de link, adicionar o link. Vem no formulários, nessa opção enviar, um formulário que já criamos. Venho nessa segunda opção, onde estará o link, clico em link curto, URL curto, clico em copiar a URL, e Ctrl V aqui no link. Clico em OK. O processo é o mesmo que fazemos para postar as aulas. Clico nessa opção para adicionar a série. Seleciono matéria. Salvar. Feito isso, eu clico em salvar. Bom, agora é o mesmo processo que é feito para postar as aulas gravadas. Então, vamos ver em simulação, teste de prioridade, o teste que criamos. Vamos na opção de compartilhar, da mesma maneira. Então, selecionamos a turma. Adicionamos aqui o título da lista de conteúdo. Eu vou colocar o mesmo título do teste. E para enviar para a turma, basta clicar agora em enviar. Então, é dessa maneira que realiza o teste, né, e a postagem na plataforma.